Olá, bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Essa paciente, uma paciente classe 3 esquelética, que tem histórico de tratamento anterior, fizeram uma compensação nessa paciente, que esteticamente ela não está ruim, mas começou a ter problema em articulação, em periodonto e na estabilidade do caso. Legal? Então, vamos dar uma olhada aí e tentar desvendar qual é a melhor maneira de tratar essa paciente. Então, bora ver o caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do Diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Bom, então vamos lá começar esse caso. Esse caso já é de uma paciente que é um retratamento, tá? Então, algumas características aí principalmente da dentição dela foram alteradas, tá? Pelo tratamento anterior, mas isso acontece, né? A gente tem que estar preparado para o diagnóstico aí de qualquer forma. Então, é uma paciente de retratamento, é uma paciente que já cresceu, né? Então a gente consegue ver aí que ela é uma paciente adulta, e isso é uma coisa legal, principalmente porque o prognóstico é mais correto. Se a gente tem uma paciente que ainda não cresceu totalmente, o prognóstico fica duvidoso, né? Então ela pode crescer, pode avançar, principalmente porque quando a gente olha o perfil dessa paciente, a gente consegue ver que ela é uma paciente classe 3, né? Na imagem dela sorrindo, a gente consegue identificar um corredor bucal não tão grande, mas ela tem um pouquinho de atresia aí, aquilo que eu sempre falo, né? Dá para a gente melhorar bastante isso somente com a ortodontia convencional, sem nenhum tipo de aparato, tá? A hora que a gente analisa ali a foto mais de perto, a gente tem uma assimetria, então aqui do nosso lado direito parece estar um pouco maior, sempre aquela história, né? A gente já falou bastante nisso, bateu bastante nessa tecla, vai precisar ter subdivisão para isso ser relevante. Se não tem subdivisão e é uma queixa da paciente, pô, eu sou assimétrica, isso aí é com o buco, a ortodontia não vai conseguir ajudar, tá bom? Então a gente vai encaminhá-la para o buco, para o cirurgião plástico ou algo parecido, tá? Então essa assimetria só vai ser relevante se ela tiver subdivisão. Então classe 1 de um lado e 2 do outro, ou no caso dela, né, a gente consegue ver que ela tem um padrão 3 ali, pelo menos de face, se for 3 de um lado e 1 do outro, certo? Então, ó, aqui, olha a face dela muito reta, terço superior e médio, e o inferior ali no mento, uma concavidade, né? Analisando também ainda a foto de frente, ó, eu consigo perceber que ela é uma paciente mais braquicefálica, né? Ou braquifacial. Então, são essas as características que a gente vai ter aí na face dela. Os terços relativamente equilibrados, eu achei que o terço superior parece estar um pouquinho menor, isso pode ser por respiração, tá? Ela tem características de paciente respiradora bucal. E na análise de perfil, ó, o mento para frente, tá? Então é um detalhe que a gente vai levar aí, a gente vai falar que ela é um padrão facial 3 ou um padrão 3, tá bom? Então, ó, uma paciente com uma concavidade, né? O rosto bem côncavo e o mento bem para frente. Na análise dentária, é muito relevante, porque ela tem história pregressa de tratamento ortodôntico e a gente vê alinhamento e nivelamento essa paciente tem, né?
Então, o que está acontecendo? Né? Por que essa paciente está procurando a gente? Por que ela quer fazer o retratamento se a estética dela não está ruim? É exatamente essa tecla que eu bato muito. Cuidado quando a gente compensa a paciente. Né? A hora que a gente faz uma compensação do caso, a gente tem que levar em consideração que a gente não vai conseguir terminar com uma oclusão legal. Ela tem uma discrepância esquelética. Então, o nosso diagnóstico, o nosso jeito de tratar, ele foca muito em oclusão. A partir do momento que essa paciente não tem uma oclusão legal, a gente começa a ver grandes problemas. Então, ó, aqui do lado esquerdo da paciente, do nosso lado esquerdo, né, a gente já começa a ver a bifração, tá? Do lado direito aqui também um pouquinho. Olha como os dentes estão quase praticamente de topo a topo, né? Então, poxa, eu vou fazer uma compensação a custo da saúde da paciente, da articulação dela, ela vai ter uma estética legal e uma articulação ruim, problema periodontal, quer dizer, tem que ter muito cuidado com o tipo de compensação que a gente faz, porque se é para prejudicar a paciente, eu não acho que seja uma compensação válida, tá bom? Olha só na panorâmica aquilo que eu falei, olha a perda óssea dessa paciente, tá? Na arcada inferior ela já tem bastante perda óssea, e aí? Se vocês olharem direitinho, a gente já começa a ter um pouquinho de arredondamento de ápice de raiz. Então, o tratamento compensatório, normalmente, ele é muito longo, né? A gente acaba demorando muito. O paciente tem muito trauma, tá? A história de tratamento dela já é bem antiga. Quer dizer, relativamente, esse tratamento está estável. Só que qual é o problema? Eu estou tendo aumento de espaço pericementário, quer dizer, é uma paciente que está tendo trauma, tá? Então, cuidado, né? E além de problema de articulação. A gente não pode falar, ela tem problema de articulação, está ali o problema dela, mas se a gente tirar, ainda mais pela panorâmica, né? Mas se a gente fizer uma tomo, pode ser que a gente observe que ela está com um desgaste anormal na articulação. Tá? A gente teria que acompanhar isso, mas eu não sou adepto de compensação dentoalveolar, tá? Prejudica o que a gente mais quer, que é saúde das ATMs, estabilidade do caso, tá? Uma oclusão legal que vai ajudar o periodonto a ficar saudável. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração, né? Tem que tomar um certo cuidado com compensação. A hora que a gente olha a teleradiografia, eu consigo ver um incisivo superior que parece que está bem inclinado para vestibular. Então, olha só, incisivo bem inclinado para vestibular e o ângulo nasolabial aberto, provavelmente uma retrusão de maxila também, ó. Maxila também está um pouquinho para trás, tá? Incisivo inferior parece estar um pouco mais lingualizado. E olha o mento dela, né? Muito para frente, uma mandíbula com aspecto forte. Então vamos ver aí na cefalometria o que a gente consegue descobrir. Primeira coisa, a cefalometria USP. Vamos lá, olha lá, ó. O ponto P, lá na frente, ó, em relação à base do crânio, o P, que é o pogônio, está lá na frente. O NAP, índice de convexidade da face, olha lá, ó, -8. SNA, 86. Então, ó, maxila, na verdade, está para frente, hein? Ali eu achei que o afundamento, né, o ângulo nasolabial aberto, fosse uma maxila para trás. Aqui no USP não está me dando, não. Parece que a maxila está para frente. Parece que todo o terço inferior dela está para frente e a mandíbula muito mais, né? SNB 88, olha só. O ANB, -2. Então ela tem uma mordida cruzada anterior esquelética. Então, dentalmente, ela está ali de topo a topo, até um pouquinho inferior, está um pouquinho para trás, né? Mas o esqueleto dela está me falando ao contrário, que a mandíbula está para frente. Ela está com ANB de -2. Quer dizer, imagina o quanto de compensação dentária essa paciente não está.
SND é a mesma coisa, ó, 87 graus, certo? Então, o crescimento sagital dela tá bem preocupante. A maxila cresceu mais do que o normal e a mandíbula muito mais. Vamos ver o crescimento vertical dela? Olha lá, um NSGN 5,7, NSPLO 4, NS com plano mandibular 26 e plano mandibular com plano oclusal 19. Então, todas as medidas aqui mostrando que essa paciente é bem braque, tá? Ela é muito braque. A gente chegou a classificá-la como braquifacial, né, lá na frente. Dentes em relação às bases apicais. Olha lá, 136, o ângulo está um pouquinho mais aberto. 1.N1, olha lá, 103 está 116, tá? 1NA 22 está 30, então, ó, as duas medidas mostrando que eu tenho vestibularização do incisivo superior. Um traço NA também está protuído. Olha o 1NB, 15 graus. Quer dizer, o incisivo inferior está bem lingualizado, tá? Tá bem lingualizado. Um traço NB de 4 está 1, está retruído. Um NP 12, ó. Um órbita 5, até que pela órbita ele está bem posicionado. E um linha 2 milímetros. Tá? Depois a gente vai confirmar isso com a nossa cefalometria, mas tem bastante alteração. Vamos lá, tecido mole. Não precisa nem falar, né? Olhando ali já parece, né? Ela não, o mento dela está muito para frente. Tecido mole, o lábio também. Tecido mole não tem como tá bom, né? 6 graus, H-nariz 17, mento ósseo 4, bem desenvolvido, e 9. Então, eu tenho alguma coisa aí para mexer. Provavelmente, a hora que fizeram a lingualização para fazer a compensação desse caso, lingualizaram muito e aí o mento ósseo acabou aparecendo mais, tá? Então, acho que é isso o mais relevante que a gente vai ter. Triângulo de Tweed também está confirmando, ó, FNA 23, então crescimento mais horizontal, paciente mais braque. O FMIA, lingualização de incisivo. E IMPA, uma lingualização bem razoável de incisivos, né? Vamos para a nossa cefalometria, vamos ver o que a gente acha, o que o nosso diagnóstico vai falar. Olha lá, incisivo superior, um pouco vestibularizado, até que não está tanto, 108, o padrão é 103, pouquinha coisa. O ângulo goníaco dela, 72, e o ímpar, 81. Então, ó, essa paciente está com vertical legal, então ela não é mordida aberta esquelética, ela não é mordida profunda esquelética, tá? O incisivo superior tá bom, e o que está me falando que essa paciente, né, o dado que vai fechar o nosso diagnóstico é o ímpar. Então, imagina só, se a mandíbula cresce muito, o lábio faz força para trás, né? Então, é uma característica. Todo paciente classe 3 por mandíbula vai ter o ímpar diminuído, tá? Então, vamos falar assim, não dá para fechar totalmente o diagnóstico com o ímpar, mas tomem bastante cuidado. Se o ímpar está diminuído, a chance do seu paciente ser classe 3 é muito grande, tá? Então, o padrão é 87, a gente vai trabalhar ali com 81, acabou, né? Então, assim, não tem grande margem de erro não, viu? Se está com 85, 84, 83 e por aí vai, pode apostar que esse paciente tem um avanço de mandíbula, tá bom? Principalmente se ele não foi mexido, né? Se ele não tem histórico de tratamento pregresso, tá? Então, ó, já falei, né? Essa paciente é uma classe 3 esquelética, certo?
que a gente vai sempre observar nos pacientes classe 3 na hora da gente decidir o tratamento deles? Principalmente o tamanho do erro, tá? Então, como eu falei, se você está com uma inclinação de incisivo inferior, com ímpar, padrão 87, 86, 85, a gente até tenta alguma coisinha. Um pouquinho de desgaste, depende um pouco também do apinhamento, mas se eu não tenho muito apinhamento, o paciente está com 86, 85, eu vou tentar, né? Incisivo superior também está relativamente bom, dá para a gente tentar. Agora, quando eu pego um paciente com 82 e uma mordida de topo aqui, ó, o que eu vou fazer nessa paciente? Será que a estética tá boa? Puxa, tem tanta gente que fala, eu não vou fazer nada, paciente classe 1, né? Paciente classe 1 dentoalveolar. O erro tá no esqueleto, e aí que a coisa vai ficar feia, tá bom? Então, olha só, o preparo cirúrgico desse paciente sempre vai ser com 4 extrações. Por quê? Melhora a guia anterior, melhora a guia canina, principalmente vai melhorar a oclusão desse paciente e vai facilitar a vida do cirurgião durante a cirurgia. Então, olha só, ele vai terminar esse caso em classe 1. Muito mais tranquilo para ele do que de repente ter que trazer uma mandíbula para trás, jogar uma maxila para frente e às vezes ele termina em classe 2 dentária, tá? Para conseguir essa oclusão é muito ruim, para a gente renivelar e engrenar esse caso é muito ruim. Para o paciente ter estabilidade durante anos em classe 2 dentária também é muito ruim. Tá? Então a gente sempre vai fazer as 4 exodontias, certo? Então, ó, basicão, vamos montar aparelho, de novo, eu prefiro o MBT, fazer todo o alinhamento e nivelamento, no caso dela é pouco, né? Fiz a sequência de fios, cheguei no fio 19/25, faço as extrações e vou fechar o espaço. Qual é a vantagem da gente trabalhar já com um bracket que tem a prescrição? Ele mesmo já descompensa o paciente, né? Ele vai jogar os incisivos para frente, ele vai lingualizar um pouquinho os incisivos superiores, vestibularizar os inferiores e matei o meu problema. Cheguei lá no 19/25, deixei um pouquinho 19/25 de aço trabalhar, vou fechando os espaços, sempre apoiado em mini implante para não causar uma compensação. Maravilha! Mando para a cirurgia. Voltou da cirurgia, a gente vai precisar fazer um renivelamento, uma intercuspidação, uma coisinha bem básica, tá? Terminei isso, alta do paciente, certo? Então, um caso aí legal da gente ver, um caso de paciente classe 3 com preparo cirúrgico, tá? Um retratamento, paciente se queixando de problema de ATM e tudo mais. Certinho? Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até o próximo vídeo.